Estamos começando mais um programa Cobogoz, programa que leva criatividade e ideias inspiradoras de pessoas que sonham e realizam. E eu estou ao lado aqui da minha querida sócia, tudo bem, dona Edilane Almeida? Maravilhoso, tá tudo ótimo, só E prazer hoje? estar aqui de novo. Muito bem. E hoje a gente vai falar o que a gente tem hoje aqui. Hoje nós temos um convidado muito especial. Falaremos de dados, cultura, performance, liderança. Incrível, gente. E o nosso convidado, ele tem uma grande profundidade técnica com visão humana. Vou contar mais para vocês. Nós estamos ao lado de Juan Santos, fundador e CEO da Greg Hub, com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, dados e lideranças de equipes em grandes empresas como a Century, ClearSale. E o Juan, ele vai contar um pouco pra gente sobre esse universo. Então seja bem-vindo. Obrigado, Juan. Renata. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? É um prazer enorme estar aqui Muito com vocês. bom recebê-lo, Juan. Já estamos aqui encantadas, né, com os temas dos bastidores. Eu também, sem estou dúvida super nenhuma. empolgado. Muito bom. Juan, conta pra gente. A gente começa aqui sempre, assim, falando, né, do que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem. E o significado do trabalho, né, aliás, a gente fala que o propósito é uma desculpa para você exercer, né, uma função no mundo, né, no universo dos negócios. Qual é o seu propósito, Juan? Vamos lá, Renata. Eu acho que a base do meu propósito é justiça, assim. É como melhorar a vida das pessoas de uma maneira justa. Já pensei pensando um pouco no mundo animal, alimentação, mas hoje o meu foco, eu estou numa etapa pensando em negócio, assim, pensando em produto, negócio, como facilitar, tornar a vida das pessoas mais justa dentro do ambiente de trabalho. Inclusive é por isso que eu fundei a Greg Hub há 5 anos atrás, com esse intuito de melhorar a vida das pessoas no trabalho. Muito legal, isso é bastante importante, né? E aí, até para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né, de você, da Greg, o que faz a Greg Hub, quem é o Juan Santos, né? Falar um pouquinho mais sobre você, acho que vale uma apresentação inicial, que certamente tem a ver aí com o propósito que você trouxe aqui, né, na resposta com a Renata. Claro. Como a Renata comentou, eu trabalho há 20 anos com tecnologia. Essa foi minha base, sou apaixonado por isso desde criança, mas eu sempre pensei em como conectar a tecnologia com o ser humano e depois de um pouco mais adulto com o negócio, né? Como faço esse tripé de uma maneira equilibrada. Então, a minha graduação foi em tecnologia, depois eu me especializei em inteligência de mercado, inteligência de produto, tive a oportunidade de fazer 2 especializações fora, uma em Laverne e outra em Grenoble, na França, mas essas 3 últimas experiências acadêmicas já não eram mais com foco em tecnologia. Era com foco em pessoas, em negócios, como ser mais assertivo e trazer mais resultado para as empresas, equilibrando pessoas e tecnologia. Depois dessa experiência, em paralelo com a minha vida profissional, enfim, eu comecei a trabalhar com inteligência de dados. Então, construir machine learning, como evitar... Foi bem interessante essa experiência. Eu trabalhei numa multinacional que faz gestão de risco, então gestão de fraude. Então eu criava ali modelos, tinha uma equipe que criava regras para evitar que o fraudador clonasse o cartão e utilizasse aliás, ele utilizava o cartão na internet, mas garantia que não ia fraudar o indivíduo ali, o CPF no final. Foi assim que eu conheci meu sócio, um empreendedor nato. Legal. Eu desenvolvi a primeira versão da nossa plataforma Greg Hub nessa empresa e depois, junto com esse meu sócio, que é o fundador dela, a gente falou, vamos empreender, vamos mudar a vida de mais pessoas, já mudamos a dessa empresa, vamos agora ir para o mercado. E foi assim que nasceu a Greg e hoje na Greg eu consigo vincular o meu profissional, o meu dia a dia a esse meu sonho, a esse meu propósito.
A Greg ela é uma ferramenta que ela, através dos dados e metodologia, ela consegue facilitar o dia a dia dos colaboradores. Vou dar um exemplo. A gente consegue minimizar no modelo de gestão de desempenho os vieses da gestão em relação a uma determinada atividade do colaborador. Como fazemos isso? A gente conecta uma série de ferramentas que estão ligadas à jornada do indivíduo na empresa, então treinamentos, comunicação, participação em rituais de cultura, resposta de pesquisas, gestão de tarefas, projetos, enfim, e leva isso para o tomador de decisão. Então, se você tem um bom resultado, se você tem uma boa entrega, isso reduz o viés na tomada de decisão. É um pouco disso que a gente faz hoje. E dá para ver o brilho no seu olho falando da Greg, assim, é muito legal, né? Porque a gente está aqui com você e com outros convidados que são empreendedores, é muito bom, né? Ouvir a história e ver esse olhar, assim, né? Que apaixonado, né? Então, eu tô querendo falar isso para transmitir isso para vocês, gente, porque realmente é muito legal de ver. E aproveitando isso que você estava falando, como que os dados eles ajudam as empresas a construírem essa cultura de gestão mais eficiente e transparente? Bacana. Eu acho que tem empresas e empresas. É interessante, quando você está numa startup ou numa empresa de menor porte, você consegue ter uma percepção mais próxima do seu liderado, do seu time. Uma empresa com 5 pessoas, você sabe o que elas estão fazendo, como estão fazendo, boa parte do processo passa por você para tomar uma decisão, então é mais fácil você mensurar e fazer as correções de rota, né, para atingir o resultado que você espera. Mas conforme a empresa vai crescendo, a dificuldade aumenta, porque você já não consegue ver o que todos estão fazendo, como estão fazendo, e dar o devido feedback e fazer as correções. Então, é onde os dados começam a ter uma importância muito relevante no processo de gestão. Seja você um empreendedor, um líder, se você precisa tomar uma decisão, é importante você ter dados na mão. Então, esse é o primeiro ponto. Como você constrói esses dados, né? Por onde você extrai, como você faz? Ele pode ser feito de uma forma física, manual, você gerando suas anotações, enfim, ou você pode usar a tecnologia a seu favor. Hoje, a tecnologia é muito acessível. Eu vou pegar um exemplo da própria Greg. Hoje a gente atende padarias e multinacionais. Então, padarias com 4, 5, 6 colaboradores e empresas com 2, 3 mil usuários. Então, a tecnologia ela é acessível. É uma questão de você compreender o seu negócio, entender como o dado pode ser usado no seu dia a dia e então implementar. Não é complexo. E tem muitas empresas dispostas a contribuir com o pequeno empreendedor para que ele passe a tomar decisões com base em dados. Então ela acaba sendo acessível também no preço. Eu acho que é importante salientar que é uma plataforma brasileira. E isso ajuda muito o empreendedor também, porque muitas dessas plataformas de gestão de tempo, né? Primeiro que a Greg, o grande diferencial é que ela unifica, né, diversas possibilidades ali da gestão. Mas também a questão do pagamento em real, porque muitas plataformas são de fora e cobradas em dólar, né? Então isso para a nossa realidade hoje, principalmente do pequeno empreendedor, pequena empresa, é algo mais complicado, né, Juan? Perfeito. Hoje quando você vai contratar uma ferramenta, a maioria delas estão no formato SaaS, né? Saímos daquela fase de ter a ferramenta dentro do seu servidor, na sua TI, mas hoje é tudo digital e as grandes corporações, elas não estão no Brasil, né? Então, isso dificulta muito o pagamento e com o dólar oscilando como está hoje. Verdade. Se oscilasse um pouco menos e você conseguisse se planejar, ótimo, mas nem isso é possível. Então, por ser nacional, facilita muito. Isso é importante. E aí, né, aproveitando até, acho que, quanto tempo tem já a Greg? Olha, desde o servidor que eu tinha embaixo da minha mesa e as primeiras linhas de código, acho que uns 6 anos. 6. Mas como uma empresa, com CNPJ, equipes, pessoas, estamos há quase 4 anos. Né? Ai, que legal. Eu imagino que nesse período aí de 4, 6 anos, né, vocês vivenciaram muitas histórias de pessoas, empresas, empreendedores nesse processo de implantação, né, e até de descoberta de muitas dores que todos têm para conciliar esse volume de informações por meio de uma plataforma, facilitando as decisões ali, né, das pessoas que precisam dar mais velocidade para algum tema e resolver problemas.
além de resultados, né? O que você pode destacar para a gente, Roan, não sei se de aprendizados ou até de situações que vocês viveram dentro desse processo todo, enxergando ali essas dificuldades que as empresas têm hoje de implementar um processo como esse, uma ferramenta como a Greg, né? E como é complexo trazer o tema de analytics no processo de gestão, né? Perfeito. Hoje, a maior dor das empresas, quando fala em tomada de decisão, é a dificuldade, porque muitas vezes ela tem o dado. A empresa um pouco mais estruturada, às vezes ela tem o dado, mas o dado está espalhado. Ele está em 3, 4 ferramentas diferentes. E quando você precisa tomar essa decisão para um viés de produto, vou dar um exemplo. Precisamos ou não precisamos comprar uma determinada mercadoria? O impacto que você vai ter, talvez, é que você poderia ter gasto um pouco menos do que outro. Mas quando a gente fala de pessoas, a dinâmica muda. Porque você já não estava falando mais de uma redução de custos. Quando a gente fala de pessoas, a gente está mexendo com sonhos, com desejos, com esforços, que muitas vezes chegaram ali através de anos de dedicação, e você, por uma tomada de decisão, por um viés, ou sem dados, sem o dado, você está impactando diretamente o sonho daquela pessoa. Por isso a importância desse contexto. Então, as empresas têm essa dificuldade por ter sistemas espalhados dentro da sua organização, e quando elas nos procuram, esse é o primeiro sonho dela. Cara, como eu unifico tudo isso e eu vou ter um dashboard que, olha, para isso sim, você vai ter mais de 20 dashboards para te apoiar dentro desse processo, para você conseguir tomar a melhor decisão. E depois dessa etapa sanada, que não é mais a informação espalhada e N ferramentas, começam a nascer algumas perguntas já pensando no indivíduo e no resultado da empresa em paralelo. Vou dar um exemplo, a geração de cultura nas organizações. Hoje, boa parte das empresas trabalham de forma remota ou híbrida. Como você garante que aquela pessoa que está do outro lado da telinha, ela carrega a essência, carrega a cultura que você acredita para o seu negócio? De novo, sem a tecnologia, você cria um obstáculo gigantesco para conseguir mensurar, organizar e fazer a cultura sair da parede e ir para o dia a dia. Verdade. Então, as dores que eu tenho encontrado no mercado é a pulverização de plataformas, geração de culturas e uma gestão de desempenho flexível. Porque cada empresa tem o seu negócio, tem a sua forma de lidar com as pessoas, tem as suas crenças, e não é a empresa que tem que se adaptar ao fornecedor. Eu acho que a gente está num nível de tecnologia que o fornecedor ele tem que ser flexível o suficiente para entregar uma solução que permita a empresa gerir os seus colaboradores como ela acredita, baseado na sua cultura. Então, acho que é um pouco disso. Eu vejo muito isso, viu, Roan? Conhecendo algumas empresas, né, e estando também no ambiente corporativo, volume de informações são muitas, né? Temos muita informação, mas concatenar isso, estruturar de uma maneira mais simples e que facilite mesmo a decisão ali para trazer um resultado melhor é um diferencial. Então, feliz aí que a plataforma, né, consiga reunir isso tudo e trazer um pouco mais de clareza e de possibilidades também, né, dentro do contexto aí de gestão. Um ponto que eu vejo as empresas recorrerem, que precisamos ter muito cuidado, é no uso de inteligência artificial para a organização desses dados, assim. Inclusive, foi um assunto bem importante essa semana, estávamos conversando num grupo de empreendedores, que a inteligência artificial, ela alucina, esse é o termo. Sim. Então, enquanto você não calibra, enquanto você não treina ela o suficiente para adaptar ao seu negócio, você pode ter decisões erradas nesse processo. Então, muito cuidado no uso de IA para a organização desses dados. Por isso que é importante ter uma ferramenta, independente se agrega ou não, mas que consiga te conectar e dar informações que você possa, de forma confiável, tomar a melhor decisão para o seu negócio. Nossa, é essencial, hein? Você também estava falando dessa questão híbrida, né? E aí, assim, sempre quando tem os dois lados da moeda, né? O lado do líder e o lado do colaborador. O colaborador, às vezes, fica com receio porque está sendo controlado. E o líder, ele precisa também do controle,
para gerenciar a performance, mas como que a gente conecta essa coisa do separar o controle e mostrar que isso é uma inteligência importante para a empresa? Como que você vê isso? Perfeito. Acho que tem um processo de cultura nesse caminho. Se você vende uma ferramenta, se você vende uma solução com o intuito de controlar o colaborador, eu já adianto que você vai falhar em algum momento nesse processo, porque a gente está lidando com pessoas, as pessoas elas são imprevisíveis, elas têm as suas vontades, elas têm os seus sonhos, então é mais complexo. Mas quando você entrega um ferramental e deixa claro que aquilo está conectado à cultura e é uma ferramenta para ele usar na sua carreira, nas suas decisões, na sua jornada ali, que seja ela operacional, isso muda. Eu vou pegar um exemplo. Você pode utilizar um martelo de diversas formas para cometer atrocidades e para construir casas, edifícios, enfim. Então não é a ferramenta, é muito o propósito que você dá a ela. E com tecnologia não é diferente. Trazer um pouco, pegando um exemplo do dia a dia dentro da gestão. Hoje o colaborador que vai para uma reunião one-on-one, com seu líder, utilizando a nossa plataforma, ele tem claro os indicadores de performance dele e como os colegas estão reconhecendo o seu trabalho e a sua entrega. Então, não é um monitoramento, olha como estou sendo reconhecido, olha o que estou entregando, ou então veja onde eu estou com dificuldade e me ajude a dar esse passo, a mudar um pouco o nosso resultado, a nossa dinâmica. Então, eu acho que uma ferramenta bem implantada e com uma cultura com valores, eu acho que não é monitoramento. A gente está falando de ferramentas pro liderado, sabe? Quando a gente fala de liderados, né, do processo de gestão, é tão complexo. A gente está falando de gente, as pessoas são diferentes, né, estão em momentos diferentes de vida e no trabalho também, na carreira, com desafios, possibilidades, enfim. Com a sua experiência, né, e administrando aí ao longo dos anos, construindo essa plataforma, como que a gente garante um feedback de verdade, né, mais assertivo? É por meio da cultura? Como que você enxerga isso, né? Porque a gente às vezes aplica um feedback e nem sempre ele é verdadeiramente implementado. Então, como que você contribui com esse tema? E pode parecer um pouco contraditório, né, que eu estou falando muito de tecnologia, mas como eu falei, a busca pelo tripé é muito importante, né? O negócio, a tecnologia e o indivíduo. E para mim não existe um feedback bem feito somente com base no dado. Você precisa criar uma conexão. Se você é um líder que não tem uma conexão com o seu time, uma conexão com as pessoas que geram o resultado para a sua área, você está falhando em alguma etapa do processo. E para criar conexão, a gente tem que dar a cara, a gente tem que se expor. E acho que independente da cultura, seja aquela empresa mais agressiva ou aquela startup mais revolucionária no jeito de lidar, eu acho que é importante você ser você e principalmente ter empatia com o seu time. Entender o momento de carreira, como você bem comentou, o momento de carreira, o momento de vida, às vezes até um momento pessoal, porque se você não está bem na sua casa, você não vai estar bem no trabalho. Então, quando o líder consegue se conectar com o seu time nesse nível, óbvio que os dados ajudam muito, mas o feedback está pronto, entendeu? O caminho está traçado, é só executar. É isso que eu acredito. Gente, super dica aí do Juan, independente da plataforma, né? A questão da conexão faz toda a diferença. A gente está falando de ser humano, né? Não tem como você separar, né? Muitas vezes eu ouvia pessoal, quando você chega na empresa, deixa os problemas lá fora. Não existe isso, né? A gente não somos aí robôs, mas como utilizar isso também de uma maneira favorável para retroalimentar a carreira, né, os objetivos e direcionar melhor os colaboradores. Então, legal que a ferramenta traz os insumos, mas óbvio que o papel ali do líder nesse processo de não só avaliação, mas de desenvolvimento é fundamental. E aí, falando de desenvolvimento, também tem essa parte, né, que
o ferramental também é possível que se criar planos de desenvolvimento individuais também. Sim, e isso é muito importante, é muito importante. Uma vez que você conhece o indivíduo, você tem que casar o sonho, as expectativas de carreira dele com o resultado da empresa. Porque se não tiver resultado, não tem empresa, não tem emprego Sim. e tem um problema. Sim. Então, isso precisa ser bem equilibrado. Então, uma vez que o gestor consegue fazer isso, o que vai direcionar um plano de desenvolvimento individual passa por treinamentos, desenvolver uma determinada competência, talvez até um canal de estudo fora da organização. E para fazer isso, é importante também ter dados. Você enxergar, você entender que a sua troca com o seu liderado, ela acontece de forma pontual, e a troca dele com o time acontece de maneira constante, quando você tem os dados do time, como o time interpreta a entrega dele, quando você vê as tarefas, os projetos que teve atrás e a característica daquele projeto, que é talvez um gap daquele liderado, quando você consegue amarrar esses pontos, você consegue criar um plano de desenvolvimento individual mais assertivo. Então, dentro da ferramenta é possível fazer, mas com proximidade, dados em mãos, você pode construir isso numa folha de papel, não tem segredo, mas precisa de dados. Não acredite que, pelo seu sonho, eu acho que a gente deve seguir tal caminho, porque você vai falhar. Ou você vai falhar com ele, ou você vai falhar com a empresa. Agora, eu fiquei pensando aqui, Roel, a gente fala muito do líder, né, desse papel do líder. A gente falou um pouco aqui sobre a conexão, aqui a gente está falando de personalização também, né, por meio da plataforma, de você personalizar ali esse feedback. Agora, quando a gente fala das pessoas, a gente fala também da autorresponsabilidade. E aí, na sua visão, como que a gente estimula também essa autorresponsabilidade? Porque não é só papel do líder também, né? É também do colaborador ali. Como que você vê isso? Então, quando a gente conecta isso à empresa, é como falar de ownership, assim. Precisa existir uma moeda de troca. É difícil você pedir para alguém ser responsável por algo no qual ela não recebe nada, não está dentro do propósito, ela não pertence, exato. Então, acho que algumas vertentes precisam ser melhor exploradas. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala que a gente quer que um colaborador ele seja dono da empresa, não dá para você dar um desafio para que ele se sinta dono e ele não ser dono da empresa. Então, você como executivo, pense num incentivo de longo prazo, pense em distribuição de cotas, mas dê algo que o faça se sentir dono. E a responsabilidade, eu acho que segue a mesma linha. Dê desafios que estão adequados ao momento dele. Dê os devidos reconhecimentos via mérito, promoção, benefícios, ou mesmo um feedback mais assertivo que o faça ter essa autorresponsabilidade. Eu acho que a interpretação, às vezes, ela é rasa por parte da liderança, que vê isso como uma virada de chave. Não, o meu time precisa ser autorresponsável, precisa entregar, mas não é. É um processo, é uma via de mão dupla. Precisa existir essa moeda de troca no processo. É o que eu acredito. Aquilo. Sim. E aproveitando, falando sobre isso, né, sobre essa moeda de troca, desafios, né, que os times têm, você acredita, assim, que os OKRs funcionam para qualquer tipo de time? Ótima pergunta. Essa é uma pergunta difícil. Aliás, vamos até definir o que é OKRs, né? De repente tem alguém que está assistindo legal. Para quem não dúvidas. conhece o termo, OKR é uma forma de você... É uma metodologia, na verdade, foi criada para atingimento de metas. Então, os termos, né? OKR é Objetivos e Resultados Chaves, né? Objective Key Results. Esse é o termo. Então, você tem um alvo e você cria etapas para atingir esse alvo. Então, ele é muito utilizado, muito vinculado à metodologia ágil, mas qualquer empresa pode implementar os OKRs. Tem empresas que têm OKRs, mas chamam de metas e submetas. Enfim, o termo acho que pouco importa. A grande questão é como fazer com que as pessoas atinjam as metas de uma maneira saudável, pensando na saúde mental e física do indivíduo e na saúde financeira da empresa.
Então, acho que esse é o grande equilíbrio. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que se encaixa, talvez não com esse termo OKRs, mas o mais adaptado ao modelo de metas de cada negócio. Mas sim, é possível, Renata. Legal. E aí tem uma diferença, então, entre a meta e o OKR. A forma como ele é estruturado, sim, tem. Você pode, por exemplo, ter uma meta comercial de faturamento. Você tem um valor que precisa alcançar. Você pode ter um objetivo de dobrar o tamanho da empresa. Então, do OKRs, o objetivo é dobrar o tamanho da empresa. Você tem Key Results, onde um dos Key Results é o atingimento financeiro, mas tem um outro que é reestruturar a equipe, mudança de produto, aumento de volume de lead, estratégia de marketing. Você pode quebrar isso de N formas. Muito bom, né? Eu fico pensando, a gente tem tantas metas, né? Meta, OKRs, enfim, cada empresa dá um nome, né? Tem a Meta Smart e assim vai. Isso acaba, em algumas situações ou até circunstâncias, se tornando algo muito pesado, né? E um desafio hoje em dia das empresas, inclusive, é conciliar esses desafios profissionais, essas métricas todas que são, né, importantes para o negócio, com a saúde também mental dos colaboradores. Então, você como executivo, como empreendedor, e que traz essa possibilidade de melhor gerenciar todos os dados e essa performance por meio de uma plataforma, como que a gente pode suavizar um pouco mais esse contexto, né, que às vezes é tão pesado dessas métricas todas no ambiente de trabalho? Perfeito. Nossa, esse é um ponto muito importante. Eu não sei se eu tenho a resposta correta, mas posso compartilhar um pouco do que eu tenho vivido. Assim. Sim. Acho que principalmente com a atualização da NR1, né? A portaria 1419 entrou em vigor agora em 26 de maio, né? Acho que tem um ano para as empresas se adaptarem até iniciar o processo de MUP, né? Isso, A gente sabe que... Mas quando a gente vincula metas à saúde dos colaboradores, é um processo muito delicado, importante e complexo. Por quê? Porque o CEO, o conselho, os investidores, uma vez que tem capital aberto, ele quer o resultado financeiro, mas muitas vezes está distante da operação e o que isso causa dentro do negócio. Então é muito importante que os tomadores de decisão dentro da empresa, com dados, Renata, você falou, ele entenda esse equilíbrio. Uma meta ela não deve ser simples de alcançar, mas também não pode ser impossível. Como achar esse meio termo? Eu tenho clientes que têm 40 OKRs na base deles. É insano. É muita coisa, como né, que você... você tem uma diretriz corporativa, mas como você gerencia 40 OKRs? E aí adapta a metodologia, muda, mas imagine você como um colaborador olhando para um quadro de metas, sabendo que o bônus da empresa está atrelado àquele, você vê 40 indicadores ali para acompanhar, além das metas individuais, né, da equipe. Então, eu acho que precisam elaborar regras, elaborar metas, também com dados e factíveis, e segundo, respeitar o capacity organizacional. O que eu quero dizer com isso é o quanto a sua empresa pode desenvolver. Não adianta você ter uma máquina que faz 10 aparelhos, costura 10 tecidos 10 vestidos por dia, e você colocar uma meta de 15, a máquina não comporta, ela nunca vai entregar aquilo. Então, você entender o seu capacity organizacional, entender as expectativas do investidor, do C-level, do tomador de decisão lá no topo, e entregar ali um modelo factível e que seja possível, né, de entregar. Do contrário, você vai ou adoecer seu time, ou adoecer os investidores, que não vão ver o resultado chegando. É isso mesmo. E aí, falando do time, do líder, né? Como que você vê que os dados podem ser, assim, melhor utilizados também pelos líderes para desenvolver a responsabilidade do time? Essa é uma boa pergunta. Tem um conceito que eu tenho tentado desenvolver até na Greg, mas não Greg plataforma, dentro do nosso time ali, dentro das nossas áreas, que eu levo ao máximo a transparência, assim, de forma que não afete
nem a saúde, nem as expectativas da equipe, mas eu tento levar o máximo de informação e eu coleto muitas percepções do time antes de tomar uma decisão. Então, manter a equipe informada, ter os dados ali na mão para ele saber como é que está a saúde da empresa, ele entender que ele finalizar um processo de desenvolvimento é tão estratégico, é tão importante para a companhia, que vai mudar a nossa receita, que vai nos permitir manter o orçamento planejado do ano, enfim, esse é um ponto que tem ajudado. Aqui eu estou falando numa linha financeira, mas pensando um pouco em termos de tarefas, de número, quando a gente organiza, por exemplo, um projeto, muitas vezes as pessoas que estão dentro de um squad, dentro de uma iniciativa, ela não tem noção por que ela está desenvolvendo aquilo. Ela está desenvolvendo porque é o trabalho dela, ela tem uma determinada habilidade e o time conta com ele. Mas não sabe o impacto que isso vai gerar no cliente, não sabe o impacto que isso pode trazer para dentro da empresa para melhorar, inclusive, o dia a dia dela. Então, acho que essa transparência, tanto no aspecto financeiro quanto operacional, dentro das empresas, ela é importante. E isso nasce na alta liderança. Você com um time de C-level, transparente, direto, que engaje uma diretoria, que engaje uma gerência, que engaje uma baixa liderança, aí você tem sucesso no uso de dados ali junto com o time. Muito bom, que aula, né? Eu tô aqui, Masterclass hoje. Master, sempre. Juan, agora eu imagino que nem sempre foi assim, ou que talvez você nem sempre pensou dessa maneira. Vou mudar até um pouquinho o meu roteiro aqui. E entendendo o contexto hoje, né, de transformação e do que você criou aí dessa plataforma, né, enfim. O que originou? Por que você teve esse estalo, né, de criar a Greg Hub? E o que mudou verdadeiramente na sua vida, na vida dos profissionais que trabalham com você, na sua empresa hoje, depois desse movimento aí liderado por você? Isso é bem importante, mas é bem profundo, tem que resgatar. Eu sou de uma origem bem humilde, assim. Minha família, a gente nunca passou necessidade, mas era uma família de classe média baixa, enfim. E nesse processo, quando eu entrei no mundo corporativo, eu descobri uma visão muito diferente do que eu tinha de mundo, assim. Até então era técnico de TV a cabo, entregava panfleto, era um menino ali, e de repente eu vou estagiar numa empresa, todo mundo de terno, falando 2, 3 línguas, e eu não entendi o que era aquilo que eu estava vivendo. E eu percebi que muitas vezes, apesar do meu resultado ele ser coerente, ele estar dentro do esperado, a minha postura, a minha comunicação errada, o meu linguajar, a minha forma de conduzir as coisas era falha na visão da liderança, assim. E muitas vezes eu perdi diversas oportunidades por conta disso. E eu ficava buscando me desenvolver, mas nem sempre era no time preciso, nem sempre aquela oportunidade que eu estava preparado vinha por uma questão de todo esse contexto que eu tinha. Foram 4 multinacionais nesse processo. Foram líderes de todos os tipos. Para você ter ideia, eu cheguei a aprender japonês. Uau! Eu fui estudar japonês para legal. conseguir participar de uma reunião e entender minimamente o que estavam falando. Assim. Então, eram culturas muito diferentes e que foi criando uma percepção do mundo corporativo, acho que um pouco única. Assim. Então, hoje, eu consigo lidar muito bem com as políticas corporativas, mas eu tento construir minha plataforma, eu tento construir a cultura da minha empresa muito mais ligada à necessidade do indivíduo. Seja esse indivíduo aquele que é diretamente impactado por toda essa política, ou seja você o indivíduo que está criando essa política. Assim. Então, acho que esses gatilhos e essa experiência, assim, é o que me motiva. Quando eu falei no começo, na sua primeira pergunta, Renata, qual é o seu propósito, e eu falo sobre criar um mundo mais justo, assim, trazer um pouco mais de justiça para as pessoas, é muito vinculado a isso. Dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes existem bolhas que são impossíveis, assim, de você estar dentro. Porque ou é uma amizade de muito tempo, é uma formação na mesma universidade, ou é uma questão de opinião política, uma questão mais de opção sexual, enfim, e que muitas vezes as pessoas elas são automaticamente excluídas
e as oportunidades moram dentro da bolha e não fora. Quando você tem uma proposta tecnológica, onde não importa a bolha que você se encontra, assim, você tem o resultado a ser apresentado, fica mais leve, sabe? Eu acho que esse é um processo muito interessante. E eu não quero perder a oportunidade, a gente falou um pouquinho de NR1, de saúde mental, um pouco disso, e muitas vezes as pessoas que estão fora da bolha e não têm essas oportunidades, não têm esse reconhecimento, elas adoecem por conta desse processo. Elas não se sentem parte. E quando ela não se sente parte, às vezes a gente impactou toda a carreira daquele indivíduo, porque ele vai ficar ali. Se não ficar ali, talvez saia para um outro lugar, ele perde até a autoconfiança no meio desse processo. Então, quando a gente fala em trazer uma tecnologia, trazer uma tomada de decisão mais justa, é pensando nisso. Então, respondendo a sua pergunta, Edilene, o que me motiva, o que me fez fazer e continuar trabalhando nisso é para minimizar cada vez mais esse contexto, sabe? Essa dispersão aí, muito legal, né? Até isso toca muito na gente, né? Que também temos origens, assim, né? Que a gente se identifica com você, né? Achei, e aí está aí, né, o seu propósito, que é um pouquinho do que você falou no início, quanto isso contribui com tantas pessoas e mostrando aqui, né, aproveitando esse é um canal para a gente falar de transformação de negócios, de criatividade, e quando a gente coloca em prática, né, os nossos sonhos ali com dedicação, compromisso, né, estabelecendo algumas metas e muito trabalho, óbvio, a gente consegue, né, e olhar, tem até uma frase que às vezes eu uso, que é olhar o que todo mundo olhou e ver o que ninguém viu. É engraçado você comentar isso, porque hoje as pessoas, elas estão nas empresas e tem uma prática de mercado que é te colocar dentro de uma caixinha e dizer que eu sou analista de comunicação, eu sou gerente financeiro. Você não é isso, é muito mais que isso, assim. Isso é o papel que você está desempenhando hoje. Mas você tem um potencial de explorar muito mais do que isso. Eu não sabia o que era como é fazer comercial, o que é um playbook de vendas, o que é uma cadência, como coletar leads. Eu nunca olhei para isso na minha vida. E quando você decide empreender, você entende que você é capaz de vender, você é capaz de criar uma estratégia de marketing, a desenhar um bom produto, a pagar imposto, você entende como funciona. Né? Exato. Então você já não mora mais naquela caixinha. Então, talvez uma reflexão, se me permitem deixar, Por favor. Saia da sua caixinha, sabe? Faz sentido você ter um rótulo, faz sentido você estar ali dentro. Acho que a gente pode agregar de tantas outras formas. Eu costumo questionar se a gente, no modelo de sociedade que nós temos hoje, quantos Einsteins não são desperdiçados por aí porque eles estão dentro de uma caixinha, sabe? E pensando nisso, é um olhar estratégico sobre a vida também, né? E a gente está num mundo com muitos estímulos que fazem com que as pessoas queiram tudo pronto, imediatamente, né? O modo da urgência, assim. Como que você vê, né? Que dica que você pode dar para desenvolver esse olhar mais estratégico, essa saída fora da caixa e deixar o mais urgente, assim, filtrar o que é urgente? Acho que esse é um desafio muito para a liderança, né? Porque acho que na liderança, qualquer coisa que impacte a sua relação com o seu líder, ou então impacte a sua remuneração, se torna urgente, né? Tudo aquilo que vai te dar um pouco mais de trabalho, a gente acaba deixando com uma urgência maior. Mas aí eu acho que a gente tem que entrar no ponto que é a base da nossa discussão, né? Que é, vamos olhar para o indivíduo e vamos olhar para os dados. Porque se tudo que você solicitar for sempre urgente, nada é urgente, você perde a oportunidade de ter boas entregas. E isso acontece ou por uma interpretação numérica, porque se tudo é, nada é, ou então pelo próprio indivíduo, que ele passa a questionar a sua solicitação, né? Então, acho que esse é um contexto. E trazendo isso, saindo do meio corporativo, indo para a dinâmica do dia a dia, eu acho que um grande fator que dificulta esse senso é um pouco das redes sociais, o volume de informações que nós temos ali, que impacta a nossa dinâmica. Então, hoje a gente vê uma notícia e a gente já acha que é suficiente, já sei sobre o assunto com meia dúzia de posts e talvez um artigo no LinkedIn.
Perdeu-se um pouco aquela gana, aquele brio do tipo, o que é isso? Eu quero ler um livro, eu quero estudar mais, eu quero debater sobre. Hoje existem muitas verdades e pouco aprofundamento, né? E isso tanto numa escala social, como também dentro da empresa. E na empresa a gente já discutiu o resultado que isso causa, né? Ou a empresa perde financeiramente ou perde pessoas. Muito bom. A gente chegando aí na reta final, né? Mas vou deixar uma perguntinha aqui. Você já deixou dicas aí para os nossos espectadores também. Eu entendo que a Greg Hub veio para contribuir com o tempo, que é o nosso maior ativo hoje, né? Você traz ali informações relevantes para uma tomada de decisão, que vai gerar um resultado muitas vezes mais rápido. Então, um valor dessa plataforma, né, dessa ferramenta é o próprio tempo que as pessoas que utilizam ganham ali no dia a dia. Mas falando do ROAN, já que estamos aqui, né, batendo esse papo tão agradável, como que você administra o seu tempo e até aproveitando, né, para deixar isso como mais uma dica para as pessoas que estão nos assistindo aqui, acompanhando a gente. Eu tenho muitas oportunidades ainda, tá, para melhorar a minha administração do tempo, mas a própria ferramenta me ajuda muito, assim, eu sei, por ter uma visão clara do meu time, das minhas tarefas, do meu projeto, então ali eu consigo organizar o meu tempo profissional muito bem. O tempo mais família, esse é algo que eu tenho trabalhado de uma forma diferente. Quando a gente começa a empreender, Dilane, você deve ter vivido um pouco disso também, é muita coisa para fazer. Se você quer que aconteça, você tem que dar as caras, e é noite que você vira, é muito livro, é muito conteúdo, é muito aprendizado. Então é um processo em que você prejudica as suas relações, você prejudica o seu tempo útil com a sua família, com seus pais, sua esposa, seu marido, enfim. Então, hoje eu estou no momento de recuperar esse tempo. Então, hoje eu tenho o meu momento de trabalho, a ferramenta me ajuda muito com isso, então otimiza muito, e eu estou num processo em ganhar mais tempo útil com a minha família e com as pessoas mais próximas. Que é super importante. Isso aí. É isso aí. E encerrando. Encerramos de uma forma muito inspiradora. Foi muito bom te ter aqui, Juan. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e com certeza receberá outros. O prazer foi meu, meninas. Prazer. Muito obrigado. Papo incrível. Agradecemos aí. Obrigada, sócia. Isso aí. Então, pessoal, se você gostou desse episódio de hoje, não deixa de recomendar, né? A gente está aqui no canal Marketing também, aí nesses primeiros dias, né? Depois da estreia. E não deixe de seguir como Goals Oficial e também a nossa agência aqui, né? A produtora desse bate-papo maravilhoso, Empreiteira Digital. Segue lá a gente no Instagram e até a próxima. Até.